Mas muitas vezes o universitário pode começar a apresentar aí um isolamento social, falta de motivação, cansaço, estresse. Então, se conhecer, como a gente disse, conhecer suas limitações, conhecer suas habilidades. Que os alunos desenvolvam, criem aí o hábito do estudo. Criar a atividade de estudo, colocar ela na sua vida é importante. Esse processo de conseguir me entender foi muito importante para mim. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Facu em Foco, o podcast que vai te aproximar do mundo universitário. Hoje, o tema é muito importante. É sobre a saúde mental para os universitários. Para conversar sobre isso, temos a docente de psicologia da Toledo Prudente, doutoranda e mestre já em educação, professora Fabiane. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu agradeço o convite e a oportunidade de debater, dialogar a respeito de um tema tão importante, tão relevante, especialmente agora na atualidade. Exatamente. E é claro, para representar os universitários que estão aqui assistindo, ou futuros universitários, temos a aluna de Direito da Toledo Prudente, Isabela. Seja bem-vinda, Isa. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, professora. É uma honra estar aqui, é uma honra poder participar pela primeira vez do podcast. Então, que seja um podcast muito produtivo, que eu tenho certeza que todas nós temos muito a agregar. Isso! Eu sou a Julia Marchetti, sou jornalista na Toledo Prudente e vou mediar essa conversa, esse bate-papo super interessante e importante sobre saúde mental. Então, para abrir, essa conversa, a professora Fabiane já me indicou aqui um conteúdo que ela já tinha anotado para abrir. Professora, e também psicóloga, que é importante destacar, o que significa saúde mental? Qual que é a definição? Sim, é importante a gente abrir essa discussão esclarecendo a definição do conceito de saúde mental. Uma definição importante da Organização Mundial de Saúde. Saúde mental não é apenas a ausência de um transtorno, a ausência de um sintoma. É algo muito maior, mais amplo, mais completo. O ser humano, o sujeito se sentir bem de uma forma completa. É um bem-estar biopsicossocial. É uma autopercepção, uma percepção de si mesmo de se sentir bem, com bem-estar psicológico, físico, emocional e social também. E trazendo essa definição, a gente entende então a importância para o universitário de estar com essa saúde mental em dia, de se sentir bem, sentir esse bem-estar. Por quê? Quando nós nos sentimos bem, nós nos relacionamos melhor com as pessoas, né? E para a psicologia histórico-cultural, o nosso psiquismo ele é o conjunto de funções psicológicas superiores, que envolvem a percepção, a atenção, a memória, o pensamento, a linguagem, as emoções e os sentimentos. Então, quando nós temos algum sintoma, algo aí, vamos dizer, uma disfunção dessas funções, é um dos indícios de que temos algo aí prejudicando, abalando a nossa saúde mental. E aí a gente pode identificar no universitário algumas dificuldades para o estudo, para desenvolver as suas habilidades acadêmicas, já que envolvem aí funções ligadas também à cognição, ao afeto, às emoções e aos sentimentos. Perfeita. E a professora já falou, a importância disso, de estar com a saúde mental em dia, cuidando dela em dia. E eu já pergunto para a Isa, que já abriu pra gente, representou a Toledo Prudente fora do país e destacou a importância que teve a psicóloga dela. Se quiser citar o nome, pode citar. A importância que teve a psicóloga dela nessa trajetória. Não só estar lá, Isa? Toda a preparação. E quando você viu que era importante, Isa, cuidar desse lado também? Sim. Olha, Ju, como você disse, recentemente eu participei da competição. Foi a competição que aqui na casa nós chamamos de competição de Washington, mas é a IAMUT. E é uma preparação que nós estamos envolvidos desde dezembro. Primeiro teve a fase escrita, depois a fase oral. E
eu senti a necessidade justamente quando nós começamos a nos preparar para a fase oral. Então, tinham os treinos, nós tínhamos um discurso, e aí, além do discurso, vinham as perguntas em que nós precisávamos responder atrelado a esse discurso. E isso me gerou muita ansiedade, porque as perguntas são algumas esperadas, mas você não sabe o que passa na cabeça do juiz. Sim. Então, você não sabe, ele pode fazer uma pergunta que você saiba a resposta. Isso, é importante ressaltar Sim. pro pessoal que não conhece a competição, que não é uma competição baixo nível, né? São juízes Sim. grandíssimos e importantes nessa questão de direitos humanos, né? Sim. Além disso, Ju, são inúmeras faculdades participando, né? Então, nós temos muitas faculdades brasileiras, de fora do Brasil, Bolívia, Colômbia, e juízes que são membros importantes, por exemplo, da Comissão Interamericana, que são atuantes na área dos direitos humanos. E a gente que está iniciando a carreira agora é uma competição de extrema importância. Então, eu estava diante do desafio de ir para um país fora, né? Para fora, de me preparar para esse discurso, para as perguntas que você não sabe que pode vir, e aquela ansiedade natural. E junto à autocobrança, né? Isso. Junto à é um fator que autocobrança. causa muita ansiedade, Exato. insegurança. Muita. Então, eu procurei a minha psicóloga, Daniela, e juntas nós começamos a trabalhar e descobrimos muitas coisas, como, por exemplo, que na minha cabeça, eu só sentia que eu tinha feito se estivesse perfeito. Autocobrança. A autocobrança elevada. excessiva. E aí, começou mais próximo da competição a eu travar. Então, eu ia treinar, eu sabia o que eu ia falar, eu sabia o que eu tinha estudado. Sabia da sua capacidade. Sabia da minha capacidade, só que eu mesmo começava a me burlar. Então, por exemplo, eu tava lá fazendo o discurso, respondendo as perguntas, em vez de focar naquilo, a minha cabeça, meu cérebro começava a me enganar. Então, eu começava assim, o que você tá fazendo aqui? Você vai passar vergonha. Você não estudou o suficiente, mesmo tendo estudado muito, Sim. né? Começar uma comparação, porque eu não fui sozinha, né? Eu fui com meu Sim. colega, o Arthur. Então, o Arthur falava antes de mim. Então, eu olhava e falava assim, nossa, será que eu vou conseguir falar igual ele? Será que eu vou me lembrar de tudo? Então, daí que vem a importância da terapia na minha vida, principalmente Sim. esse ano. Isso. E aproveitando esse gancho que você falou, olha, você falou assim, eu sabia, eu tinha os conhecimentos. Você tinha se preparado, estudado, se apropriado desses conceitos. Mas aí vem o outro lado, a emoção. Por isso que eu ressaltei essa importância da gente entender o psiquismo de uma forma interligada. A gente não pode separar, né, fragmentar o psiquismo. Então, cognição e afeto estão interligados. Então, todas as questões cognitivas, ok, você estava preparada, estudou, no entanto, vem esses pensamentos, vem emoção, vem sentimento, vem segurança. Da importância da gente entender essa relação, né, entre esses aspectos. Professora Fabiane, até aproveitar para já encaixar a outra pergunta, que é sobre quando o universitário pode perceber que precisa, né, dar mais atenção para a saúde mental. A Isa apontou aqui todos os pontos em que ela notou, mas também precisa de um conhecimento interno, né, para notar que o que você está sentindo pode não ser uma coisa comum, né, não deve ser levado como algo comum. Sim. É importante observar como você está se sentindo, pensando, algo que esteja desencadeando aí essas sensações, esses pensamentos. Você tinha algo muito objetivo, você tinha essa competição, então estava fácil fazer essa relação. Mas muitas vezes o universitário pode começar a apresentar aí um isolamento social, falta de motivação, cansaço, estresse, insônia, até algumas sensações aí físicas mesmo, fisiológicas, de incômodos abdominais, dor de cabeça, palpitações, taquicardia, né? Então, assim, são reações fisiológicas também quando estamos em desequilíbrio. E a gente, ressalto de novo, a gente não pode deslocar, fragmentar, separar o nosso corpo, né? A parte biológica aí do nosso psiquismo. Então, muitas vezes, o nosso corpo começa a sentir, né, dores, incômodos.
ansiedade, e aí tudo isso se mistura. Então, são aspectos importantes para a gente observar. Falta de motivação para vir, tô sempre cansado, tô indisposto. E, então, é importante observar tudo isso. E a questão da cognição, das funções psicológicas. Ficar mais desatento nas aulas, parece que tá ali naquele devaneio, começa a ficar distraído, dificuldade para memorizar conteúdos. Então, são indícios aí, né, de que a gente pode estar passando por alguma situação, algo que pode levar a um desequilíbrio, né? Sim. E são alguns momentos que quem tá, principalmente, entrando nessa vida universitária pode tratar como normal, né? Ah, não, tô mudando a rotina, tô tendo muito conteúdo novo, estágio, faculdade, pode pensar que é uma coisa normal, mas não é. Sim. Aí vai depender muito do nível dessa ansiedade, porque começar algo novo, ansiedade é algo normal, né, que a gente sente, o ser humano sente, ele anseia sempre por algo. Aí o alerta toca, né? A sirene toca quando começa a ficar elevado, começa a causar um sofrimento, aquele sentimento de culpa. Ai, parece que eu não tô dando conta, não estou conseguindo cumprir com as minhas atividades, fico muito distraído mesmo, não consigo estudar. Então aí a gente começa já chamar atenção, observar e talvez seja um momento sim de procurar uma ajuda. A doutora falando isso, eu me recordei de uma conversa que eu tive com a Dani, né, a minha psicóloga. Ela disse assim que, muito provavelmente, quando eu era mais nova, com uns 12, 11 anos, eu encontrei uma pedra. Então, eu pulei essa pedra. Depois, mais velha, eu encontrei uma cerca. Eu pulei essa cerca. Depois, um portão. E aí, eu pulei todos eles. Só que aí, eu cheguei diante de uma rocha, que era a competição, que eu não conseguia mais pular. Então, tudo isso que eu fui me burlando com essa questão da cobrança, porque era assim, eu acordava me cobrando, eu ia dormir me cobrando o dia inteiro, não tinha um tempo pra respirar. E que isso veio tudo à tona, principalmente nesse período. E que foi quando eu falei, não, eu tenho que procurar. E eu lembro que eu tinha, além desses sintomas internos da ansiedade que gera, eu tinha muito sono. Então ela falou assim, Isa, é como se o seu divertidamente estivessem bagunçados, ligaram a sirene, falaram socorro, socorro, e então eu não sei o que eu faço, vamos colocar ela pra dormir. O sono é um comportamento de fuga, né? Exato. Eu não quero pensar nisso, e aí começa a dar sono, a gente se sente cansado, e na verdade é como se fosse uma fuga. Sim. Né? Sono, queda de cabelo, eu tive também bastante, né? Falta de apetite, e foi tão importante pra mim a terapia nesse período, eu ainda sigo com ela, pra conseguir me entender. Entender o ciclo, entender qual que era a origem, o que gerava, quais eram os possíveis gatilhos, assim, colocando entre aspas. Então, é muito, muito importante. Vamos falar agora, então, de estratégias. A professora Fabiane abre esse discurso, mas acredito que a principal estratégia, com certeza, é procurar um profissional, né? Um profissional psicólogo, e ele vai te indicar as melhores estratégias. Mas professora, antes não tem condição de bancar uma terapia, alguma coisa assim? Tem algumas coisinhas que você pode fazer sozinhos? Sim, com certeza. Buscar a terapia é também importante. Nem sempre a gente consegue, é possível naquele momento da vida. Mas existem sim algumas estratégias. Como nós estamos falando dessa relação saúde mental e universidade, então nós estamos falando também de atividades acadêmicas. Então, acho que eu destaco assim, como a principal, que os alunos desenvolvam, criem aí o hábito do estudo. Criar a atividade de estudo, colocar ela na sua vida é importante, né? Para a psicologia histórico-cultural, o ser humano ele se desenvolve, ele aprende e se desenvolve em atividades sociais. Várias atividades. Então, a atividade de estudo é uma delas. Na idade do universitário, do jovem adulto, ou um universitário mais maduro, a atividade principal desenvolvente é a atividade de estudo e o trabalho. Né? Então é importante o quê? Para que a gente não chegue a ficar com aquele pico, né, elevado de ansiedade, aquele bloqueio, aquele sono, ficar preocupado, se sentir culpado com prazos de trabalhos e tudo mais, é importante essa atividade de estudo.
Sempre. Então começa, vai lendo antes, faz resumos, sínteses, grife aquilo que é mais importante, lembretes, usa cor diferente de caneta. São estratégias para ajudar na hora de estudar, né? Isso é importante. Ao mesmo tempo, ir alternando. Você falou, parece que eu não tinha mais tempo para fazer outras coisas. Então, assim, é importante alternar, ter um momento ali de válvula de escape, né? Então, praticar um esporte, uma atividade esportiva, uma caminhada, é importante. Hobbies, atividades sociais que a pessoa gosta, que dão prazer, ajudam a equilibrar. Senão a gente fica muito tomado só para aquilo, para aquela temática toma conta da nossa vida, isso. E aí você fica muito preso a isso. Então não é legal também para o nosso psiquismo. A gente precisa dar um descanso também para ele. Então, assim, ouvir uma boa música, assistir uma série, passear, encontrar pessoas. Tudo isso é importante. E aí volta a importância de se conhecer também, né, professora? Porque se você não se conhecer, você não vai identificar o que você precisa fazer fora dos estudos. Isso. Né? Ou você não vai saber se você quer ler ou se você quer praticar um esporte. Lógico que se ter tempo, você pode fazer tudo. Mas é importante se conhecer também pra isso, né? Sim. Esse autoconhecimento. Nossa, mas será que eu sou bom no quê? O que eu gosto de fazer, né? Às vezes a gente pergunta a pessoa, eu não pratico nada no momento. É importante experimentar, conhecer. Uma caminhada alivia, porque a gente nunca pode, ressalto de novo, deslocar e fragmentar. Então tem questões do corpo, tem o nosso organismo biológico, tem a mente, tem as relações sociais, é tudo interligado. Então a gente precisa também olhar, movimentar o corpo, aliviar, alongar, respirar. Então tudo isso é muito importante e gera assim um equilíbrio, né? É importante. Isa, a professora falando aí algumas estratégias, você identificou algumas que você passou a colocar na sua rotina? Eu me identifiquei. Algo que eu senti muito nessa rotina foi falta de me conectar com as pessoas que eu amo. Então, família, amigos. Então, pra mim, no final de semana, quando eu tinha esse tempo, era muito importante estar próximo de pessoas que eu sei que queriam estar próximas também. Que eram pessoas que queriam agregar. Então, isso foi muito importante. Um tempinho pra, se possível, assistir uma série, assistir um filme, assistir uma música, ouvir uma música, ainda que rapidamente. E esse processo de conseguir me entender foi muito importante pra mim, porque, teve um exercício que eu fiz com a minha psicóloga. Então, a gente tava numa espécie de tribunal, em que eu era o advogado, mas eu também era o defensor e eu também era o réu. E qual que foi o principal problema que veio, compartilhando algo muito íntimo aqui no podcast, que nós chegamos na conclusão que eu tinha, que eu entendia como se eu fosse uma espécie de fraude. Então eu internalizei na minha cabeça que eu estava em uma competição em que eu estava portando uma imagem que de fato eu não era. Só que isso foi algo que eu construí na minha cabeça com o tempo. Ainda como eu disse, que eu tivesse estudado, que eu soubesse o que eu tava falando, na minha cabeça eu internalizei que eu era uma fraude. Você exigia muito de você mesma, né? Essa autoexigência atrapalha. E aí fizemos esse exercício em que o advogado, que era eu, tinha que falar por que eu era uma fraude. O defensor tinha que defender e falar por que eu não era. E o réu também tinha que fazer sua defesa. E aí depois que a gente fez esse exercício, que eu anotei tudo no papel, eu consegui olhar e entender que os motivos do promotor eram motivos muito mais plausíveis do que o do advogado. O motivo do advogado era muito mais plausível que o do promotor que estava acusando. Exato. E aí, toda vez que eu chegava no treino depois disso, eu até passei isso pro Arthur, e o Arthur começou a fazer também. Então, vinha aquela voz do promotor de, você é uma fraude, o que você tá fazendo aqui? Afasta. Você já reconhece. Tira. Então, isso foi muito importante pra mim, foi algo na prática, assim. Sim, né? É importante isso, a gente pensar, nossa, por que eu tô sentindo isso e pensando isso? A gente não pode separar cognição e emoção. Então a gente sente, pensa e sente. Então é importante a gente sempre ter isso bem consciente. Nossa, o que eu tô sentindo em relação a isso? Né? O que eu tô pensando? Olha, então eu vou separar, peraí. Não é bem por aí. Eu consigo sim, eu estou estudando. É importante esse pé na realidade. Eu estou estudando, estou lendo, estou me apropriando dos conhecimentos. Eu vou dar o meu melhor, né? É assim também, porque senão, às vezes o aluno fica tão ansioso. Fala, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E não sai do lugar, A prova é difícil. Não, estuda, se prepara,
relaxa um pouco também. É muito importante e acreditar em você. Procurar um equilíbrio, né? E assim, foi tão importante esse exercício que nós fizemos do promotor, do advogado, que agora, não só na parte acadêmica, mas em todas as áreas da minha vida, quando começa a vir aquela voz, eu já consigo identificar e falar, isso aqui não é real. É importante. A sua autossabotagem vindo à tona e você afasta. Isso. E então a Isa já destaca a importância que teve a terapia nesse período pré-competição e também já pro dia a dia dela. E eu queria que a professora Fabiane também destacasse esse ponto. Como que a terapia pode ajudar nesse momento, independente se vai representar uma faculdade ou não, mas no dia a dia do universitário mesmo? O autoconhecimento é fundamental. Na terapia, realmente, a gente tem um momento que é nosso, com um profissional que tem conhecimento técnico, científico, prático também, que tem estratégias baseadas na ciência que vão nos apontar caminhos, né, para a gente se conhecer. Né, o psicólogo, ele não vai dar aquelas respostas prontas. Então, a gente vai nos levar, nos indicar um caminho do autoconhecimento. Isso é importante. Aí, a gente se conhecendo, a gente pode pensar aquilo que a gente precisa mudar em nós, na nossa relação com as pessoas, com aquilo que a gente faz da vida. Será que eu realmente estou estudando? O que eu estou fazendo? O que eu quero? É importante. E controlar também essas ações, esses pensamentos. É importante praticar, desenvolver estratégias para esse autocontrole. É importante porque a gente tenta pela terapia uma transformação. A gente precisa também mudar alguns aspectos, né? Para a terapia, a gente se sentir ali em terapia. Então é uma transformação, é uma mudança. A gente vai se colocar ali na relação, vai se conhecer e mudar alguns aspectos e ter esse apoio também. Isso. Importante, que é diferente de quando a gente conversa com um amigo. Lógico que é diferente. Com certeza. As relações sociais são fundamentais. O ser humano é um ser social, ele precisa de relação social. Um exemplo bem concreto foi o período da pandemia, que a gente teve um isolamento social e muitas pessoas adoeceram. Por quê? Precisamos das pessoas e precisamos estar em atividades sociais. A gente não pôde passear, trabalhar presencialmente, ir à faculdade, estudar, encontrar as pessoas. Então, assim, essas atividades sociais, os encontros fizeram falta pra gente naquele período. E muitas pessoas adoeceram. Então, é importante isso também, a gente entender isso. E a terapia vai fazer tudo isso. É fundamental mesmo. É um momento seu muito importante que promove conhecimento e pode possibilitar mudanças aí, transformações. Sim, com certeza. E professora Isa também. E tem que estar muito aberto, né, pra terapia. E com a cabeça aberta exatamente para até encontrar possíveis erros seus. É um autoconhecimento. Né? Então a gente vai realmente se conhecer, se abrir. E aí tem aqueles aspectos positivos, nossos, íntimos, tem aqueles mais negativos. E assim como você citou o filme Divertidamente, é importante. Lá tinha, de certa forma, naquela animação, um exemplo de psiquismo, das funções ali operando, né, de uma forma conectada, interligada. E aí é importante a gente conhecer isso, como a gente funciona, como a gente age, as sabotagens, aquilo que a gente culpa os outros também. Culpar os outros, né? Diante das nossas dificuldades, a gente não assume, então é importante. Isso que você falou de... como que você disse mesmo? Estar aberta? Estar aberta. Depois que eu fui pra terapia, eu fui com a cabeça aberta, mas eu era muito fechada pra quem estava à minha volta. Então eu sempre senti muito, só que sozinha. Então não era muito de compartilhar com minha família, com os meus amigos. E aí depois eu consegui compartilhar mais, sabe? Hoje eu consigo identificar o que eu tô sentindo e contar pros outros. Então também a relação de proximidade com quem estava à minha volta mudou muito. Que bom, fez isso é muito positivo. Total diferença. Tanto é que ela tá no podcast agora, isso. né? Contando coisas muito íntimas. E esse equilíbrio, esse bem-estar biopsicossocial, essa totalidade é muito importante. A gente fica aberto para as relações sociais, a gente fica aberto para aprender coisas novas, a gente fica mais aberto para o estudo.
Sim, né? sim. Essas funções operam melhor, a gente se sente melhor, mais motivado. Então, tudo isso é ótimo para o desenvolvimento. Vamos para uma parte mais descontraída agora, que é a nossa Vamos. roleta. Deixa eu explicar pro pessoal de casa, eles já devem tá vendo ali a roleta na tela. A gente não vai ver, mas quem vai rodar pra gente é o Geraldo, que tá ali cuidando de todas as câmeras, todos os áudios. A brincadeira é a seguinte, a gente tem uma roleta com 6 categorias. E a gente vai girar, vai cair uma categoria para cada uma e elas vão responder. Quais são as categorias? Uma dica relâmpago e uma dica para melhorar a saúde mental, alguma coisa que vocês podem fazer, pode fazer em casa, tranquilo. 2, história inspiradora, que é sobre superação de algum problema, enfim. Um erro comum, que é o que pode acontecer ali, né, no momento do autoconhecimento, no momento de ir para uma terapia, talvez não estar aberta, igual essa questão que a gente estava falando agora. 4, atividade favorita, que é uma atividade para relaxar, para cuidar da saúde mental. Um livro recomendado, que essa aqui eu adorei, depois eu vou voltar nessa gravação desse podcast. Se caiu para alguém, eu vou anotar a indicação. E o 6º é um desafio, que é um desafio diário que a pessoa que quer cuidar da saúde mental pode superar. Quem quer começar? Não sei. Vou escolher. É isso que eu ia falar. Pode ser a professora, então? Pode Então vou sim. pedir pro Geraldo rolar a roleta pra gente, por favor. 5. Sim. Ah lá, livro recomendado. Que Aê. delícia. Professora, indica um livro pra gente, então, sobre saúde mental. Então, quando eu fiquei pensando assim, olha, um livro, eu não vou indicar nenhum livro especificamente da psicologia, porque eu acho que seria maçante. Eu acho, e tem vários livros assim, da mídia por aí, mas assim, pensei em um livro que seria importante para ser uma leitura de hobby, assim, uma leitura que não seria técnica. Um livro que eu já utilizei, até trabalhando em grupo com pessoas, e ele é antigo, acho que vocês já ouviram falar, não sei se já leram, Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho. Marcelo Rubens Paiva. Não ouvi falar mais agora. Na situação dele, que ele contando a vida dele, o que aconteceu, um jovem, que o assunto aqui é universitário, e aí ele enfrentou algumas situações, alguns desafios, e uma ruptura na vida dele, um acontecimento que foi muito marcante. E ali ele coloca os momentos em que ele teve os desafios, as dificuldades e como ele foi superando tudo isso. Então eu acho bem interessante, é uma dica interessante aí de um livro de uma pessoa que realmente vivenciou uma situação jovem e é um livro interessante por isso. Eu vou procurar depois. Eu vou aproveitar e vou indicar um livro também, que é um livro que pra mim é um livro simples. Não tem muitas palavras difíceis, né? Nada nossa. Mas chama A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, é maravilhoso. Dá um boom na sua cabeça. O título já dá uma dica. Exatamente. E é porque eu me cobrava muito também de ser perfeita em tudo que eu fazia. Gente, eu li aquele livro e falei... Gera sofrimento mesmo, autocobrança. Mas é um livro muito dica interessante. E assim, é um livro pra você ler rapidinho. Não é nada muito maçante, nada. Agora, vamos para a roleta da Isa. Geraldo, roda a roleta de novo. Eu queria saber onde tá a roleta aqui na gente. Deve estar cobrindo nossa cara toda. Oh, meu Deus. Tampando tudo. Olha o suspense. Ó, suspense. 3. Qual que é a 3? Erro comum. Um erro comum. Eu acredito que é o erro de você deixar o promotor que eu expliquei sobressair na sua vida, porque ele vai te impedir de fazer muitas coisas. Então vem aqueles pensamentos intrusivos de você não é capaz, você não consegue, você não merece, você não é digno, e que vai implantando na sua cabeça. Isso te impede de muitas vezes até além de ser feliz, mas de fazer aquilo que você quer. Né? Então eu acho que é isso, deixar o promotor se sobressair. Perfeito. A Isa usa como promotor, né? Mas a gente pode usar como paranoia, alguma coisa assim, professora? Um superego meio exigente, na psicologia seria. Pode ser, também. Mas como é que a gente identifica? A Isa já descobriu qual é o identifico dela. Sim. Mas e o pessoal de casa? Uma dica pra gente identificar? Quando você vai fazer uma prova e aí você começa a pensar que não vai conseguir,
quando você quer aprender algo novo e você fala assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo. São esses pensamentos que vêm. Sim. Eu acho que eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, essa dança não é pra mim, esse esporte não é pra mim. Vou passar vergonha, eu pensava isso. Não vou falar em público, não vou conseguir, vou passar vergonha, vai ser um vexame. Então são pensamentos que tomam a gente e atrapalham as nossas atividades, o nosso desempenho, impede a gente de dar aquele voo, né? É isso. Sim. Bom saber, vou anotar aqui de novo. E agora vamos caminhando pro nosso final já. 30 minutinhos de gravação. Olha, nossa, passou muito Nossa, rápido. tá vendo? Que bate-papo rápido, gostoso. E super interessante também. Espero que o pessoal, assim como eu tô anotando aqui, espero que o pessoal de casa também esteja. Quais dicas, professora, você dá para os universitários que estão querendo manter a saúde mental, cuidar da saúde mental? Quais dicas que você dá? Sim. A primeira eu ressalto que é criar um hábito de estudo, né? Porque acho que aí a pessoa vai evitar esses pensamentos aí que atrapalham, que não vai conseguir, que não tá entendendo, porque deixar tudo pra última hora é muito ruim. Aí vem aquela cobrança, aquela culpa, ansiedade, e aí a pessoa não vai se sentir em dia com os estudos, então gera muitos sentimentos ruins, pensamentos ruins. Sim. E aí às vezes a pessoa chega até a pensar em desistir, o que não pode acontecer. Então a questão do hábito do estudo é muito importante. E procurar pessoas, amigos, familiares, também é muito importante. A alimentação também muito mais saudável, também influencia muito. E também a questão de procurar algo que dá prazer. Os hobbies, alternar aí, para não se sentir muito, aquela rotina muito pesada também. Sim. Então tem que ter esse momento para relaxar, o nosso psiquismo precisa, né? As nossas emoções, aí tudo isso alimenta a gente. Um bom filme, né? Uma boa música, se apropriar de elementos culturais, também objetos culturais é muito importante, né? A caminhada, porque aí tem a questão fisiológica também, que libera hormônios, tudo isso é muito positivo para regular o nosso humor, então a pessoa com certeza vai sentir bem-estar, com certeza. Legal. Isa, da sua parte, qual que é a sua mensagem que você deixa para os universitários ou que estão pensando em ir fazer terapia ou que estão pensando nesse cuidado com a saúde mental? Ju, antes de fazer a mensagem, eu tenho uma diquinha também, que eu fazia muito. Cuidar de si mesmo. Então, eu ia lá, fazia o skincare, hidratava o cabelo, cuidar da unha, sobrancelha. São coisas pequenas, mas que quando você tá fazendo, assim, parece que vai acalmando o coração. Sim. Possibilita bem-estar também. Exato. E uma mensagem que eu deixo é que muitas vezes o seu maior desafio é você mesmo. Sim. Então, se o seu maior desafio é você mesmo, ninguém melhor pra lidar com você do que você mesmo. Então, se conhecer, como a gente disse, conhecer suas limitações, conhecer suas habilidades. É importante. Quais são aquilo que te impede de evoluir essas habilidades, faz muita diferença. Sim, então é isso, o principal desafio é você mesmo, na maioria das vezes. Perfeito. Professora, mais algum ponto que a gente deixou? Então, pode falar. Não pense que é só com você. Se você sentir algo, uma sensação estranha, um pensamento que vem, que tá te atrapalhando, essa sensação de cobrança, ou você não tá indo muito bem nas provas, aí você começa a se cobrar, fica ansioso, ou então sintomas um pouco aí mais sérios, não é só com você, tá se sentindo meio deprimido, não é. E não tenha vergonha de pedir ajuda, procure ajuda sim, de amigos, de familiares, e também do profissional mesmo da psicologia, que tem aí conhecimento técnico, prático, para poder apoiar, né, de uma forma aí científica, adequada, e isso é muito importante. Então não tenha vergonha de admitir, de procurar ajuda, né? E pode acontecer com qualquer pessoa, não é só com você. E a gente precisa ajudar uns aos outros. Então, se você também tem um colega, um amigo da sala, da turma que você está identificando algo, converse com ele também. Faça um acolhimento, uma escuta. E também indica, fala, olha, cara, vai lá, procura uma terapia, que isso vai ajudar. Então, eu acho que essa dica também. E é importante, né, quebrar esse tabu, né, de que
Ai, um não estigma, vou, um peso não vou social. no psicólogo, porque, nossa. E acabar com isso, né, professora? É importante. A gente precisa quebrar esse estigma. Não, a gente precisa, sim, da terapia em vários momentos da vida da gente. Vai ser o tempo todo? Sempre? Não, claro que não. Mas tem momentos aí específicos. Sim. E o jovem, o estudante, ele tem uma cobrança grande, né? Porque a família, a sociedade fala muito, bom, agora não é mais escola, é um momento sério, é a sua profissão. Vai definir sua carreira, isso, né? É um mundo adulto, que ele tá fazendo parte agora. Então, assim, ele se sente cobrado. É muito intenso isso. Então, pode acontecer algo aí. A gente pode sentir algo diferente, mais inseguro, mais crítico consigo mesmo. Então é importante reconhecer isso, admita. Isso não é uma fraqueza, não é um problema, né? Então esse autoconhecimento ajuda muito e buscar ajuda aí, né? De um apoio profissional é fundamental. Com toda certeza é fundamental. E eu falo isso porque eu faço terapia anos aí já e eu não abro mão de jeito nenhum. Às vezes ela quer abrir mão. Vamos deixar menos. Eu falei, não, vamos manter, tá bom assim. Até mandar um beijo pra minha psicóloga Gabi, que ela é importante, assim, e eu trato meio que uma base minha já. Acho que a Isa tá nesse nível já também. De realmente, não, preciso ir na... É uma das coisas que eu não abro mão. Eu fico ansiosa pra chegar o dia da terapia. Eu fico falando, nossa, eu tenho que contar tanta coisa pra Dani, chega logo. Não, e tem tanta coisa pra resolver. Eu não sei se com a Isa é assim, mas tem umas coisas que acontecem na minha vida, eu falo, como é que eu vou contar? Aí chega lá, ela tá tão tranquila, eu falo... Sim, ainda é isso bem, que eu falei, é um profissional, não é contar para um familiar, para um amigo. É uma outra escuta, é uma escuta especializada, profissional, técnica. Então não tá ali pra te julgar, né? Isso, é totalmente diferente a abordagem. Eu adoro, entendeu? Eu não abro mais mão, não. Isa, mais algum ponto você queria citar? Eu acredito que é isso que a gente conversou, é isso de compartilhar, é tão importante. Depois que eu passei por esse processo de terapia, assim, antes da competição, eu conversei com o Arthur foi comigo também participar, e eu falei assim, olha, Arthur, tinha todos esses problemas de me sentir uma fraude, de autocobrança, de me comparar com você, e ele falou assim, engraçado que eu sentia a mesma coisa. Tá só. Vendo como é tudo muito que você não imagina, isso, e você não imagina, e aí comum. foi uma troca, assim, e aí depois disso ele começou a usar o termo, nossa, hoje eu quase deixei o promotor vencer. Eu me segurei. Fez sentido pra vocês dois. Fez sentido pros dois. Vai dar a turma de direito inteiro daqui a pouco. Todo mundo falando isso. Fez sentido pros dois. Então essa troca é muito legal, porque um consegue auxiliar o outro, ajudar o outro, e às vezes a dor é muito semelhante, né? Isso. E é um conforto. Por isso que eu ressaltei, ajude seu colega, né, seu amigo. Às vezes a gente vê alguém mais sozinho, isolado na faculdade, ou a pessoa tá mais tensa, mais estressada, ou chorou durante a aula, né? A gente tem que ouvir, tem que observar, tem que escutar, é importante. E nem só com aquele amigo que você anda todo dia, né? Com o pessoal em geral. Todo mundo. A gente tem que se ajudar. Eu gosto muito que esse é um ponto que eu destaco na Toledo, que é o acolhimento, assim. Eu acho que nós somos acolhedores. Muito. E enquanto a gente puder ser mais, seremos mais. Sim. Porque é muito importante que estamos lidando com jovens que estão em transição de vida, né? De saindo do ensino médio para a vida acadêmica. Muitas vezes tem jovens que estão morando sozinhos porque saíram da cidade para vir morar, para vir estudar. Então, assim, eles estão em um momento de transição. Então, se nós não formos acolhedores, quem serão os acolhimentos, né? Dessa turma que está chegando? E esse acolhimento é muito importante porque ele desenvolve o quê? Um pertencimento aqui. Com o curso, a identidade do curso, com a faculdade. Então é muito importante. E às vezes, assim, tudo que a pessoa precisa é um abraço. Isso. E vai ficar tudo bem. Isso. Ou só uma escuta. Ou só uma escuta, né? A gente tem a mania de tentar... Assim, precisa ajudar. E começa a falar, não, às vezes é só um abraço. É verdade. É exatamente isso. Só um abraço. Então a gente vai terminar em grande estilo, né? Falando que somos acolhedores, que quem, passou pelo corredor, quer chorar, encontrou com uma de nós três, pode abraçar, não tem problema. Que saúde mental é um papel de todos aqui. Exato. Isso é importante a gente destacar. Porque do mesmo jeito que a gente pode melhorar, a gente pode piorar dos outros também, né, professora? Isso, é verdade. A gente se desenvolve e tem bem-estar a partir das relações sociais. Também por elas podem causar adoecimento. Então, vamos possibilitar coisas boas aí para as pessoas. Então é isso. Agradecer a presença de vocês, agradecer a disponibilidade. Esse nosso primeiro episódio que marcou um assunto muito importante, muito necessário. Muito obrigada, professora Fabiane.
Por nada, fico muito feliz de estar aqui com vocês, dialogando e debatendo esse assunto, essa temática tão importante, tão fundamental. Muito obrigada, Isa. Ai, obrigada, Ju. Obrigada, professora. Essa experiência foi muito boa. Adorei conversar sobre esse assunto. Tô gostando de me abrir assim. Então, obrigada mesmo pela oportunidade. Foi bem gostoso. Eu que agradeço a presença de vocês. Agradeço também quem acompanhou a gente nessa conversa. Espero que tenham anotado todas as dicas, que tivemos muitas. Se precisar, volta o episódio, assiste de novo, não tem problema. E aguarde nos próximos episódios, vai ter muita coisa legal no Facu em Foco. Vai ter a importância do ensino superior no currículo. Como começar bem o semestre, que eu sei que as aulas já estão para começar. Vai ter muito conteúdo legal, além de até os extras da faculdade, porque faculdade, enfim, não é só aula dentro de sala de aula, não. Tem bateria, tem competição, tem atlética, tudo que você pode aproveitar. São as atividades sociais desenvolvidas na faculdade. Tem muita coisa para aproveitar aqui na Toledo Prudente, na faculdade e também no Facu em Foco. Muito obrigada pela companhia. Siga a Toledo Prudente nas redes sociais e muito obrigada. Tchau, tchau.